irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Neste domingo, nós comemoramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma solenidade introduzida pelo Papa Pio XI, no dia 11 de março de 1925, solenidade esta onde o Papa colocou a Igreja, o cosmos, o mundo criado, as nossas vidas, aos pés de Jesus Cristo, Rei de todo o universo. Com esta festa, com essa solenidade, nós podemos meditar a figura de Jesus como Rei. Mas é interessante que Jesus, ele não é um rei igual os monarcas deste mundo, igual os reis deste mundo. Ele é um rei um pouco diferente. Ele é um rei que tem como trono não uma cadeira, um trono de mármore, com uma almofada aconchegante e sinais de ouro, mas tem como trono a cruz. Onde estava na própria cruz escrito: Eis o Rei dos Judeus. E desta cruz, do seu lado aberto, emanam sangue, sinal da Eucaristia, água, sinal do batismo. Desta cruz, ele nos envia o seu Espírito. Um rei que tem como coroa, não uma coroa com pedras preciosas, esmeraldas e diamantes, mas tem uma coroa cheia de espinhos. Um rei que possui um manto, mas o manto que foi partido em duas partes, jogada a sorte sobre ele, e teve um manto de sangue cobrindo o seu corpo para a nossa salvação. Diferente dos reis deste mundo. Um rei que tem na sua mão não um cedro com uma pedra preciosa na ponta, símbolo do poder real, mas um rei que tem os nossos pés em suas mãos para lavar e para nos servir. Um rei que não serve, um rei que não se serve de nós, mas um rei que nos serve, um rei que é serviço, bem diferente dos reis deste mundo, que querem serem servidos, querem a glória, o poder, querem mandar. Nós vemos que o poder de Cristo, Rei, é o poder de dar a vida após a morte. É o poder de tirar do mal algo bom. É o poder de fazer nova todas as coisas. Fazer novo até o nosso coração. O poder de trazer a paz ao nosso coração atribulado. O poder de trazer a esperança quando nós não temos mais esperança. O poder de dar aquela alegria verdadeira que o mundo não dá. Nós vemos como é diferente Jesus, Rei, para os reis deste mundo. Tanto que Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Porque realmente o reino deste mundo é de Satanás. Satanás que usa das pessoas, das estruturas, para implantar o seu reino, prometendo dinheiro, sucesso, poder, os prazeres deste mundo. E tudo isso Satanás é capaz de dar aos homens que o servem. Mas Satanás exige a última gota de sangue de cada um que o serve. Exige a sua alma. E nós vemos como o reino de Satanás predomina sobre este mundo. Um reino de guerra, um reino de morte, um reino em que passa a sua própria ação.
um reino que difunde o seu poder destrutivo, da morte do criado e da morte do homem. A pérola preciosa de Deus. Um reino que propaga, além da guerra, o aborto, a eutanásia, o homossexualismo. Papa João Paulo II, na sua encíclica Evangelii Vitae, dizia que neste mundo há uma guerra entre a cultura da morte, a cultura da vida contra a cultura da morte. E nós vemos como esta cultura da morte ela é introduzida por Satanás neste mundo. Não só no mundo, mas muitas vezes até dentro da própria igreja. Como é triste ver tudo isso acontecendo abaixo dos nossos olhos. Nós vemos que, isso é um dado de fato, que nos anos 90, a Fundação Ford começou a investir maciçamente para a legalização do aborto. Não só no exterior, mas também aqui na América Latina, no Brasil, patrocinando ONGs, movimentos, muitas vezes usando de tantas ONGs e tantos movimentos feministas como os laranjas, para introduzir a sua cultura de morte, para introduzir a ditadura do demônio. E o que fazer diante de tudo isso? Nos calar? Ser apóstatas? Para contribuir para que o reino de Satanás progrida? Não podemos. Nós servimos o Deus da vida, não um Deus da morte. E o Senhor quer que nós sejamos nesse mundo presença e qualidade dele, contra esta nova ordem mundial que conspira contra os princípios cristãos, contra Deus, contra a vida. Tudo por quê? Tudo para disseminar a cultura de morte, tudo em nome de um capitalismo maléfico, financiado por grandes indústrias e diria até por poucas pessoas que querem introduzir o reino de Satanás, que servem a Satanás. E tudo isso que eu falo não é nenhuma mentira. Nós vemos, é documentado. Agora, hoje mesmo, acabei de receber um e-mail que dizia: o Programa das Nações Unidas, a ONU, para Desenvolvimento, PNUD, sigla em inglês UNDP, publicou o relatório sobre o desenvolvimento humano 2011, que tem como título Sustentabilidade e Equidade, um melhor futuro para todos. O relatório adianta algumas das conclusões da futura Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, junho de 2012, que acontecerá, que comemorará o 20º aniversário da Cúpula do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ellen Clark, administradora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, inicia dizendo: a desigualdade de gênero interage com os resultados ambientais, agravando-os. E diz o e-mail: recordemos, irmãos, que na linguagem internacional, igualdade de gênero significa o direito das mulheres e das meninas de exercerem o controle sobre seus próprios corpos, sua sexualidade e sobre a reprodução. Ou seja, o direito de abortar. Recordamos também que o termo saúde reprodutiva
abarca esterilização, aborto por meios químicos e cirúrgicos. E diz o relatório: nosso índice de desigualdade de gênero, IDG, que este ano foi atualizado para 145 países, mostra como as restrições à saúde reprodutiva contribuem para a desigualdade do gênero. Trata-se de um assunto importante, porque nos países onde existe um controle efetivo e universal da reprodução, as mulheres têm menos descendência, com os benefícios que isto implica para a saúde materna e infantil e para a reprodução na emissão de gases de efeito estufa. Assim, o relatório propõe a esterilização e o aborto para combater o efeito estufa. Matar para combater o efeito estufa. Estamos virando animais. Animais irracionais. E continua em meio. Por exemplo, em Cuba, Ilhas Maurícias, Tailândia e Tunísia, onde ambos os serviços de saúde reprodutiva e contraceptivos estão disponíveis sem restrição, as taxas de fertilidade estão abaixo de 2 nascimentos por mulher. No entanto, no mundo são muitas as necessidades não satisfeitas nesta área, e os dados sugerem que se todas as mulheres pudessem exercer seus direitos reprodutivos, o crescimento demográfico se reduziria o suficiente para reduzir a emissão de gases de efeito estufa em níveis inferiores aos atuais. Estima-se que ao atender às necessidades não satisfeitas de planejamento familiar até 2050, as emissões mundiais de dióxido de carbono reduzir-se-iam até 17% dos níveis atuais. Ou seja, o relatório propõe o aborto e a esterilização como um meio para reduzir até 2050 o nível de gases em 17% e assim contribuir para o meio ambiente. A primeira parte do relatório, diz o e-mail, diz: os direitos reprodutivos, incluindo o acesso a serviços de saúde reprodutiva, são uma condição prévia de empoderamento da mulher e também poderiam evitar a degradação ambiental. Ou seja, estamos criando um Deus que se chama meio ambiente, onde o homem não é mais o centro da natureza, mas se torna a natureza o centro e a medida para o homem. Por isso que hoje nós vemos uma política ambiental que mata os direitos do homem, mata os direitos à vida, uma cultura de morte. Isso é tão verdade que em agosto de 2007, aqui nós vemos essa conspiração para introduzir o reino do demônio, que é o reino de morte no mundo. A União Europeia e a ONU ameaçaram a Nicarágua porque proibiu todo tipo de aborto. E a notícia que foi dada a nível internacional foi a seguinte: a Nicarágua baniu o aborto em todos os casos e agora sofre uma onda internacional de repressão e de pressões. O chanceler da Holanda, Bert Koenders, anunciou que seu país e a União Europeia só lhe darão ajuda econômica se o país, ou seja, a Nicarágua, anular a lei anti-aborto. A União Europeia, disse Koenders, pensa cancelar toda ajuda aos países onde o aborto ainda é ilegal. Por outro lado, as Nações Unidas qualificaram de crime a proibição da Nicarágua de aprovar o assassinato das crianças no ventre materno. A declaração foi emitida no encerramento da reunião do Comitê da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Descriminalização contra a Mulher, CEDAW, em Nova York. Na ocasião também,
o Brasil foi criticado pelos abortistas. Nós vemos, irmãos, que há uma conspiração internacional para introduzir a cultura de morte, para criar uma nova ordem mundial encabeçada por Satanás, que usa da ONU, de ONGs, de laranjas, para introduzir o seu reinado de morte e destruir assim o homem, que é o princípio da criação. E como é duro quando nós vemos que muitas vezes esta cultura de morte entra até dentro da igreja. Basta nós lembrarmos nas eleições de 2010, quando o Regional Sul da CNBB emitiu um documento no dia 26 de agosto de 2010, assinado por Dom Nelson Westrup, Dom Benedito Beni e Dom Ayrton dos Santos. Um documento chamado Apelo a Todos os Brasileiros e Brasileiras, onde nesse documento nós vemos a relação das benemerências pró-abortistas do PT. Tudo datado com data, com fonte. E o que aconteceu? Este documento, que no final simplesmente dizia: recomendamos encarecidamente a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras e brasileiros, em consonância com o artigo 5º da Constituição Federal, que defende a inviolabilidade da vida humana conforme o Pacto de São José da Costa Rica, desde a concepção, independente de suas convicções ideológicas ou religiosas, que nas próximas eleições deem seu voto somente a candidatos ou a candidatas e partidos contrários à descriminalização do aborto. O que aconteceu? Este documento foi rechaçado por parte do clero, que servia ao demônio, ao Deus da morte, que fizeram alianças com partidos abortistas, e assim foi também rechaçado por várias pessoas e políticos, pedindo o impedimento da distribuição deste documento, criando assim uma ditadura do silêncio, querendo assim calar a boca da igreja. Mas o pior é que nós vemos que a própria igreja tentou calar a boca da própria igreja, onde é notório este fato. Este vídeo ainda está na internet, onde o padre José Augusto, no dia 5 de outubro de 2010, fez um vídeo colocando a sua motivação religiosa, dizendo que ele não votava em nenhum candidato do PT. Para isso ele é livre como cidadão, porque cada cidadão pode dizer em quem ele pode ou não pode votar e dar a sua convicção religiosa. E o que aconteceu? Nós vemos que no mesmo dia ele foi rechaçado, porque ele expressou sua opinião e deu a sua motivação religiosa, pelo presidente da Fundação João Paulo II, da Canção Nova, Wellington Silva Jardim, que dizia: é necessário ressaltar que não autorizamos bem como não aprovamos manifestações isoladas de apresentadores, colaboradores engajados, em especial sobre o episódio desta manhã, no dia 5 de outubro. Não autorizamos o pronunciamento público do sacerdote Padre José Augusto de Souza Moreira sobre o Partido dos Trabalhadores, bem como a opinião do mesmo representa o seu pensamento, não sendo, em hipótese alguma, o pensamento da instituição. E eu me perguntava qual era o pensamento da instituição. Nós vemos, irmãos, com tudo isto, que nós podemos servir
ao Deus deste mundo, ao rei deste mundo, Satanás, ou ao rei deste mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu quero ler o Evangelho, proclamar o Evangelho, para fazer um comentário deste lindo Evangelho. E forte, e duro também. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa a ovelha dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em tua casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente, preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me desses de comer, eu estava com sede e não me desses de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em tua casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou sede, como estrangeiro, doente, preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Irmãos, são palavras de vida e da nossa salvação. Quando eu preparava o comentário desse Evangelho, meditava sobre esse Evangelho, eu perguntava dentro de mim: onde está aqui o Deus bom, o Deus que é Pai? Nós vemos um Evangelho duro, um Evangelho que parece divergente da outra Boa Nova, que também nos é apresentada no Evangelho. Pois nós vemos muitas vezes o Evangelho que nos apresenta a figura de Deus, o juiz, como um juiz de misericórdia, como um pai que espera no horizonte o seu filho chegar, um pai que faz uma festa para aquele filho perdido, que volta. Nós vemos um Senhor que lava o pé dos seus, nós vemos um Senhor que alegra, o pastor que alegra-se com a ovelha, com o encontro da ovelha perdida. O pastor que deixa 99 para ir em busca de uma só. Um Senhor que perdoa os publicanos e dá vida, perdoa o malfeitor na cruz
e promete-lhe o paraíso. E do outro lado nós vemos esse evangelho duro, que diz: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. E eu me perguntava, como colocar de acordo o Pai bom com esse justo juiz, que manda para a fornalha ardente? Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo, para com os seus anjos. E eu me perguntava, qual é a face de Deus? Um Deus misericórdia ou um Deus severo, justo juiz? E ao mesmo tempo me vinha na mente como conciliar tudo isto. Como pode o pecado do homem, o homem que é um ser finito, mas ao mesmo tempo infinito, o homem que é frágil, como pode esse pecado do homem trazer a punição e a condenação infinita, eterna? Ao mesmo tempo vem a pergunta, qual é a proporção do pecado e da culpa? Mas para respondermos essa pergunta, antes de tudo, é importante que entendamos o gênero literário desse evangelho, pois esse evangelho ele não é uma parábola. Ele possui um gênero literário chamado Apocalipse, apocalíptico. E na Sagrada Escritura, esse gênero era muitas vezes usado, como no livro de Daniel, e outras vezes usado também pelos rabinos para a interpretação da Sagrada Escritura. É um gênero que coloca de um modo dramático a vinda do Senhor como juiz. A vinda do Senhor no juízo final. Mas não um gênero dramático para dizer que vai ser assim que acontecerá, mas um gênero dramático para nos dizer: esteja atento com as escolhas que tu fazes. Um gênero duro para nos colocar atenção ao que estamos fazendo da nossa vida e como estamos regindo a nossa vida, para que nós, desde já, não caminhamos para a condenação eterna. O Evangelho que nos diz: estai atento, como diz no livro de Deuteronômio, hoje coloco diante de ti a vida ou a morte. Podemos atualizar hoje eu coloco diante de ti a cultura da vida ou a cultura da morte. Qual tu escolhes? É o Evangelho que nos chama a atenção ao nosso modo de nos comportar diante de Deus e ao nosso modo de como estamos vivendo a sua palavra. E é importante esse ponto ressaltar que no fim da nossa vida, diz o catecismo, na nossa vida deste mundo, porque a nossa vida ela continua eternamente, no fim da nossa vida, no nosso corpo material, quando nós falecemos, naquele momento há o primeiro juízo, onde a nossa alma se encontra com Deus. E não é Deus que nos manda para o inferno, porque Deus é amor. Deus ele chora a porta do inferno para que nós não entramos, mas são as nossas decisões desta vida, é o nosso projeto de vida de escolher a cultura de morte, de escolher o demônio, que nos mandam para o inferno. E vale lembrar que Santa Faustina, ela que, por permissão de Deus, foi conduzida por Jesus misericordioso para conhecer o inferno, e foi ela permitido de dizer o inferno, como as tormentas do inferno. Ela dizia que o maior número de pessoas que vão para o inferno são aquelas que não acreditam no inferno. E Santa Faustina dizia que o primeiro tormento do inferno é o tormento da perda de Deus, onde o homem, a alma sabe que Deus existe, sabe que Deus é bom, sabe que Deus ama, que Deus é felicidade. E ela perde
Deus. E ela é dominada por um ódio infinito, o ódio de si mesma. O segundo tormento é o remorso da consciência da alma, onde a alma se remói continuamente de tudo aquilo que ela fez, pelo seu caminho de ascensão, ou melhor, de descida ao inferno. O terceiro tormento que a alma é atormentada é o tormento de saber que aquele destino é imutável e ela não pode voltar atrás, nunca mais. O quarto tormento é aquele fogo que queima a alma, o fogo do remorso, o fogo do ódio de si mesma, o sofrimento. O quinto tormento é o tormento da escuridão, onde a alma só vê trevas diante de si, só vê desesperança, tristeza, angústia, sofrimento, e além de tudo isto, vê os condenados que estão com ela, juntamente com o demônio. Não vê mais nada. O sexto tormento do inferno é o tormento de viver abaixo da presença do demônio. Viver a todo momento juntamente com Satanás. O sétimo tormento é o ódio que a alma sente contra Deus. E o oitavo tormento é o tormento dos sentidos, onde a alma ela é tormentada pelo demônio aonde ela pecou, além de ser atormentada por si mesma. E nós vemos assim que o inferno existe e que nós podemos escolhê-lo. Ou como da mesma forma podemos escolher já o céu nesta vida. O Senhor Jesus nos aponta nesse Evangelho o caminho de escolhermos o céu. E o caminho é aquele de servirmos o irmão, de irmos ao encontro da necessidade do irmão, o encontro daquele que possui fome. E aqui fome vale fome e sede, não só das coisas deste mundo, mas da justiça. Dar acolhida ao estrangeiro, vestir o nu, cuidar do doente. Mas tudo isto não é uma coisa nova para os judeus quando Jesus falava, porque tudo isso os rabinos já falavam. É o ensinamento onde Jesus nos dá uma chave nova, fazer tudo isso agora por Ele, vendo Ele na pessoa do irmão. Quem recebe o necessitado, recebe a Jesus. O corpo de Jesus é o corpo do irmão. Só pode adorar e comungar Jesus na Eucaristia aquele que comunga a presença de Jesus no irmão, que vê a presença de Jesus no irmão. Assim o Evangelho nos chama a sermos ovelhas e não cabritos. A ovelha é todinha branquinha, é pura, está na luz de Cristo. O cabrito é negro, vive nas trevas. E dentro de nós há tantos cabritos quanto as ovelhas. Dentro de nós há tanto bem quanto mal. Cabe a cada um de nós seguir ou bem ou mal. E como isto é notável, eu fiquei muito triste de ver como fiquei sabendo de uma emissora de televisão católica que convidou para ser apresentador de um de seus programas um deputado que já mandou até uma mensagem para um movimento LGBT, apoiando, dizendo que seu partido dava apoio.
E nós, diante disso, nos questionamos: o que fará esse deputado sendo apresentador de um programa televisivo católico? Ensinará a doutrina social da igreja, o que diz o magistério? Será que ele está em consonância com o magistério da igreja e com a igreja? Ou melhor, será que o seu partido comunga da cultura da vida? Como eu dizia, podemos servir a Deus ou ao dinheiro. Podemos servir a Deus ou às alianças políticas. Podemos servir a Deus ou ao demônio, que quer a morte. E é uma pena olhar que tudo isso se infiltra dentro da igreja, para destruir a igreja do seu seio, enquanto os profetas dentro da igreja são calados. Mas diante de tudo isso, nós somos chamados a ser ovelhas, a responder com amor, responder com a paz, a rezar por tudo isto. Devemos deixar sair de nós a ovelha que há dentro. A ovelha que também se chama perdão. Perdão não significa eu me calar e comungar das inverdades, das mentiras e do pecado. Porque diante de Deus, quando nos calamos, nós somos omissos. E deveremos responder da nossa omissão, porque muitas vezes a nossa omissão leva à morte da alma do irmão. Não podemos ser apóstatas no silêncio. Por outro lado, o Senhor também nos chama a acolher aquele pecador arrependido, e aqui entra a misericórdia de Deus. Deus que acolhia todos aqueles que se arrependiam e dava-lhes a vida nova, acolher todos esses que se arrependem com misericórdia. Com misericórdia, com amor, como irmãos. Esta semana eu fiquei sabendo de um caso, um homem que teve uma vida reta durante 20 anos da sua vida, servindo ao Senhor, servindo à igreja, e por uma fatalidade e fragilidade caiu em pecado. Todos, até a sua própria família, o acusaram e o condenaram. Ninguém estendeu a mão para levantar. Abandonaram até a sua própria família. E disso deverão responder a Deus. Porque nele está a presença de Cristo, abandonado. Nós com muita facilidade abandonamos o irmão arrependido. E o Senhor nos chama a estender a mão, a levantá-lo. Todos nós temos a possibilidade e poderemos cair no pecado, embora não queremos. Hoje estamos de pé, amanhã não sabemos. Mas a todos nós, Deus ele pede a misericórdia para com aquele que necessita. Porque para Deus um pecado arrependido, um pecado confessado, ele não existe mais. Há uma história que diz que Santo Antônio, certa vez foi para Santo Antônio uma senhora se confessar, uma mulher. Ela tinha tantos pecados que ela não conseguia falar, de tanto que chorava.
Santo Antônio disse para ela: então escreve os teus pecados e venha se confessar. Ela foi com um papel escrito uma centena de pecados. À medida que ela lia, o pecado desaparecia. Uma vez que o pecado é arrependido, confessado, ele não existe mais para Deus. Ele pode existir para os homens deste mundo que acusam, que condenam, que apontam um dedo e não vê a trave que há no seu olho, mas é o cisto do irmão. Pode existir na consciência, na vida, no passado daquele que o cometeu, mas para Deus não existe mais. Porque Deus ama, Deus é misericórdia e Deus dá vida para o homem. Irmãos, sejamos dentro da igreja, dentro do mundo, instrumentos da misericórdia de Deus, levando a vida e defendendo a vida, sabendo que misericórdia também é usar de verdade, não condenando o irmão, mas condenando o pecado, estendendo a mão para o levantá-lo. E eu vos deixo nesse momento, os irmãos, a bênção especial e materna da Gospa, Rainha da Paz. Vos deixo a bênção da saúde espiritual e física, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.